O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão, irmã. Ouvimos esse evangelho de Mateus, no capítulo 10. Quando a gente vai lendo ou ouvindo esse evangelho, há um certo ressentimento interior. O primeiro ressentimento que se há é de rejeição em relação àquilo que Jesus está dizendo no evangelho de hoje, que está contida nas palavras duras do Senhor, quando ele fala da perseguição. Em si, no nosso inconsciente, há uma rejeição, uma negação em relação à perseguição dentro do projeto de Deus. Porque nós acreditamos, ou queremos acreditar, que ser de Jesus Cristo é ser do bem, é fazer o bem, é querer ajudar o outro. Como pode haver perseguição? Mas esta é a dura realidade em que Jesus vem nos alertar em relação a isto. Porque nós vivemos num mundo onde, infelizmente, o mal existe. E, infelizmente, o mal não está na força apenas do diabo ou do maligno. O mal está dentro do ser humano. São Paulo, em uma das passagens, vem dizer que alguns são inimigos da cruz do Senhor. Nós encontramos no mundo de hoje muitos que são inimigos da cruz do Senhor, que de uma forma ou de outra quer puxar o tapete do Senhor que está no nosso meio, porque não quer que ele propague o seu evangelho, a sua boa nova. E uma forma de puxar o tapete de Jesus no dia de hoje é atacar particularmente, como nós ouvimos durante esta semana, aqueles que são enviados do Senhor, os apóstolos, os missionários, os discípulos, os líderes que estão por aí para anunciar. Coitados destes, entre aspas, porque sofrerão mesmo perseguições, terão mesmo cruzes, terão mesmo dificuldades, terão mesmo calúnias, mentiras, por causa da verdade que é Jesus Cristo. É duro ler este evangelho, é sofrido buscar entender as palavras de Jesus. Até pode passar na nossa mente uma forma de suavizar as palavras de Jesus, mas ele vem claramente nos deixar esta alerta em relação ao seu seguimento. Até mesmo porque o próprio Jesus, neste sentido de alerta, diz no início do evangelho: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E sou um pouco ousado em dizer uma coisa. Nós somos perseguidores da cruz de Cristo ou dos discípulos de Jesus Cristo no mundo de hoje de tantas formas. E uma das formas é querer mesmo atrapalhar o projeto de Deus. O projeto de Deus que deveria, de repente, acontecer dentro de uma pastoral, dentro de um movimento, de uma forma ou de outra dentro da igreja de Jesus. Quando eu sou maldoso, malicioso, quando a minha língua serve para caluniar o outro, porque tenho algum ressentimento com o outro, quando eu falo mal da vida do outro, eu estou perseguindo Jesus Cristo.
Por mais que de repente aquele que exerce uma função, um trabalho dentro da comunidade, seja pecador, tenha os seus erros e as suas particularidades, eu tenho que ser muito caridoso para não querer corrigi-lo falando mal, porque isso não significa correção. E ele muito menos crescerá com esta forma de ação minha. Então o Evangelho é para cada um de nós um puxão de orelha. Nos faz pensar um pouco se estamos, de fato, sendo correspondentes do mandato de Jesus ou se, na missão, no reino de Jesus, nós somos aqueles que perseguem, que caluniam, aqueles que são enviados, os discípulos de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.